começando. Acredito que a internet está muito lenta. Agora parece que foi. Vamos aguardar mais um minutinho que as pessoas possam entrar, que nós possamos. Olá, Thaís. Michelinha. Tudo bem com vocês? A Vera. Oi, Vera. Vamos esperar só mais um minutinho. A Tati tá aí também. Que bom, o pessoal já tá começando a chegar. Aí a gente pode começar. Esperar só mais um instantinho. Hoje nós tivemos uma notícia excelente. Para aqueles que ainda não sabem, o Calixto, graças a Deus, está melhor. Tiraram o tubo dele, ele já está falando, já está conversando. Os médicos falaram que ele ainda vai ficar em observação por alguns dias, mas graças a Deus ele está bem e isso é motivo de muita alegria para todos nós. E para mim, assim, eu fiquei muito feliz porque nós podemos ver o poder da oração. Como é bom quando o povo de Deus clama, se ajoelha diante do Senhor e clama ao Senhor pelo seu milagre, pela sua bondade, pela transformação da realidade que muitas vezes dizem que vai ser tenebrosa e o Senhor pega aquilo ruim, difícil e transforma em algo de bênção. Então a gente só tem como agradecer a Deus e ficar muito feliz. Feliz não só pelo Calixto, mas feliz pela família dele inteira. Porque ele vai voltar para casa, a esposa dele eu tenho certeza que vai ficar muito feliz de ter ele em casa junto com as crianças. Então é motivo para todos nós hoje dizer glória a Deus. Glória a Deus por mais essa vitória. Mas vamos começar, né? Primeiro eu queria dizer para vocês já checaram a página da igreja nessa semana? Já tem sugestão nova de leitura lá, um livro excelente, te recomendo a ler. Tem estudo novo, toda semana nós colocamos novos estudos para que você tenha um esclarecimento maior a respeito da palavra de Deus. Os vídeos que estão sendo colocados, que são gravados tanto na quarta quanto no domingo de manhã e no domingo à noite, você tem a oportunidade de ver, não só no Facebook, mas também lá no YouTube. No YouTube você vai colocar o endereço Monte Hebron Live e lá você vai ter acesso a todos esses vídeos. Eu creio que vai ser muita bênção na sua vida, não deixe de checar lá. Eu acho que às vezes a gente se entretém com tantas coisas, mas é bom priorizar um pouquinho mais da palavra de Deus no nosso dia a dia. Andressa, que bom estar aí. A Daiane também já chegou. Então vamos lá. Hoje eu queria conversar com você sobre o ano novo. Nós estamos chegando na mudança de ano. Talvez você que não está acostumado, né? Olha e diga assim, nossa, mas o ano novo vai ser em dezembro. Sim, no calendário gregoriano, sim. Mas no calendário bíblico, agora, na sexta-feira, nesta sexta-feira, o ano ele muda. Então, até a terminologia é diferente. Nós vivemos no ano de 2020. Até então, no calendário bíblico seria 5.780 e a partir desta sexta-feira, a partir do pôr do sol, há a mudança de ano para 5.781. O nosso 2021 vai chegar só em dezembro, com certeza. Mas nós temos um ano novo à vista. E todo ano novo, ele vem carregado de expectativas, vem carregado de palavras proféticas, vem carregado de mudanças, né? Transições, na verdade.
todo ano nós vemos a mudança em termos de ciclos, de estações. A gente tem conversado muito sobre isso, dos tempos e das estações, né? E eu queria começar com esse versículo lá de Crônicas que diz assim: os filhos de Zacar sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, de buscar no Espírito Santo, ver e ouvir o que está na agenda do Senhor para os próximos tempos. Na realidade, nós precisamos estar sensíveis ao direcionamento que o Senhor, que o Espírito Santo nos dá. E a cada mudança de ciclo, a cada mudança de ano, o Senhor vai nos direcionando e vai nos levando para, vamos colocar assim, para o caminho que Ele tem, para os planos que Ele tem para mim e para você. Então nós precisamos ser como esses filhos de Zacar. Nós precisamos ter esse feeling, né? Esta habilidade de perceber, de discernir os tempos e as estações. Nesta década, né? Preste atenção, no ano anterior, no 5.780, houve uma mudança de década. A década anterior era uma década que priorizava o olhar, o ver, o observar. Já essa nova década que nós estamos nela, ela prioriza o quê? Prioriza o falar. Até eu coloquei ali o versículo de Êxodo 4:12 que diz: agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Esse versículo, ele está inserido no contexto com Moisés, onde Moisés vira para o Senhor e diz: olha, Senhor, eu tenho dificuldade de falar. Mas Deus olha para ele e diz: não, você vai e eu vou te ajudar. Então, esta capacidade nós precisamos compreender, que o Senhor vem ao nosso auxílio, Ele nos orienta, Ele nos capacita a ser até diferente daquilo que nós estávamos sendo. Então, é necessário que nesta nova década, nessa mudança de ano, nós tenhamos na nossa mente a compreensão da necessidade da nossa fala. E quando eu falo a compreensão da necessidade da fala, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos prestar atenção. Porque a nossa boca é um instrumento muito interessante. Ela é capaz de falar por um tempo infindável, mas às vezes nesse tempo de falação, como eu já falei em alguns cultos anteriores, até a respeito eu falei disso, essa palavra é uma palavrinha grande que assusta, mas ela é verdadeira muitas vezes na nossa vida, que se chama verborreia. É aquela situação em que a gente fala, mas nem sabe do que está falando. E se você for prestar atenção em tudo que fala, não dá para juntar muita coisa não, porque não tem importância, são coisas às vezes insensatas e sem muito valor. Então nós precisamos compreender que a nossa fala neste ano precisa ser uma fala orientada, e uma fala orientada não pelos nossos desejos, nem pela nossa capacidade intelectual de achar alguma coisa, mas a nossa fala precisa ser orientada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tudo o que foi armazenado dentro do nosso coração, ele se revela na fala. Existe aquele ditado que diz, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Isso é uma verdade. Então nós precisamos ver o que foi armazenado no nosso coração até agora e ter vamos dizer assim, a capacidade criativa de armazenar coisas boas, né? Para que a nossa fala seja uma fala mais inteligente. Por quê? Porque quando você declara o que Deus está dizendo, há uma mudança na atmosfera. Seria o falar em concordância com a palavra de Deus. Isso eu tenho falado várias vezes com você, sobre a importância da nossa fala em termos de declarar, de profetizar, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, os planos que o Senhor tem para nós. Esse ano é um ano em que nós precisamos declarar de uma maneira mais efetiva os planos, as profecias que o Senhor tem para nós.
Talvez você seja aquela pessoa que tem tudo anotado, né? Num caderno. Nossa, pastor, eu tenho aquilo tudo anotadinho. Ok, mas não é só para estar anotadinho ali. É para que você declare, e declare com fé. Esse é um ano de declarações. Você veja que esse ano que passou, eu preguei no início do ano e eu falei sobre essa questão da fala, que esse ano seria um ano muito importante em termos de declarações nossas, de declarar realmente a palavra do Senhor. E nesse ano eu pude ver, e eu tenho certeza que várias pessoas da igreja que caminharam comigo nesse ano também puderam ver a mudança na atmosfera em termos de declarações bíblicas. Nós precisamos ter essa afinidade com a palavra, o conhecimento da palavra, para poder transformar essa atmosfera. Por quê? Porque, como diz lá em Apocalipse, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Você veja, o sangue de Jesus, ele nos cobre, ele nos salva, ele nos dá a autoridade. Mas a nossa palavra, ela precisa estar recheada do testemunho. E o testemunho do quê? Testemunho das tuas dores, das tuas frustrações? Logicamente que não. Nós precisamos dar o testemunho da palavra de Deus. Então, mais uma vez, é extremamente necessário aquilo que nós falamos, prestar atenção. Lembra daquela palavra que diz que com a nossa boca nós somos capazes de trazer vida ou de trazer morte. Então, o que é que nós escolhemos? Porque é uma escolha. A insensatez e a sabedoria são escolhas. Ou eu abraço a insensatez e deixo a minha boca solta para falar o que ela quiser, ou eu agarro a sabedoria, o dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo do domínio próprio, e estabeleço a ordem na minha boca. Porque aí quem manda, na realidade, não sou mais eu, mas é o Espírito do Senhor que me orienta, como aquele versículo que eu coloquei ali de Moisés. É o Senhor que nos orienta na nossa fala. Amém? Nesse versículo, eu acho que, entenda, quando eu falo sobre este novo ano, a gente não está fazendo predição do que vai acontecer, né? Mas são palavras que o Senhor ele traz e ele orienta. E esse ano ele vai ser orientado por essas questões, pela questão da fala, como por exemplo por esse versículo que diz: orem sempre para que não caiam em tentação. Antes mesmo de perceber o perigo, uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Isso não é uma verdade? Então, nós precisamos entender que neste ano que se inicia agora, nós precisamos ter uma capacidade de mudança de atitude. E a primeira mudança de atitude, se ela já não é evidente e constante na sua vida, é a questão do orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Mas também não é só o orar, é o declarar, é o perceber, é o evitar, é o agir, né? Nós precisamos agir. Por quê? Porque a palavra ela é muito clara. Se você for analisar, a palavra diz para nós que nos últimos dias a tendência das pessoas, do ser humano, é essa aí, é amar a si mesmo, amar o dinheiro, dar valor somente à aparência, orgulhar-se de si mesmo, né? Blasfemar, desconsiderar, desobedecer, não ser grato. A ingratidão é algo que está muito arraigado dentro do ser humano hoje em dia. Como é difícil uma pessoa ter um coração agradecido. Como é complicado muitas vezes e até no caminhar com Deus. Às vezes, se nós não temos um coração grato, nós vamos pulando de bênção em bênção. É como se, por exemplo, o Senhor dá uma bênção agora para nós e nós já estamos de olho na próxima. Queridos, não é assim. Nós precisamos agradecer ao Senhor, nós precisamos saber que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida não é porque nós somos bonitinhos e merecemos. É porque Ele nos ama.
e Ele nos abençoa conforme a sua vontade. Então, vamos dizer assim, esses defeitos que estão enumerados aí, são defeitos que nós precisamos reconhecer em nós para nos livrar dele, não para justificar, não para olhar e dizer assim, nossa, mas eu sou assim por causa disso ou por causa daquilo. Muito pelo contrário, é o reconhecer o erro, é reconhecer a falha sem se defender. Nós não precisamos nos defender do Senhor. Nós podemos nos apresentar diante dele e dizer, Senhor, sonda o meu coração e me mostra aonde há erro. E se ainda assim eu não der conta desses meus erros, troca o meu coração, porque eu quero te servir. Sabe, eu acho que tá na hora de nós abraçarmos realmente o chamado do Senhor para a nossa vida. E esse chamado é também deixar de lado os nossos defeitos. Mas para deixar de lado esses defeitos, nós precisamos estar o quê? Com os nossos olhos abertos. Nós precisamos observar, declarar, orar, pedir perdão, se proteger, se resguardar dos ataques. Normalmente a gente fala tanto, né? Muitas vezes nos cultos a respeito da armadura do Espírito Santo, mas quantos de nós realmente têm o conhecimento da armadura e fazem uso dela? Né? Nós precisamos criar esse desejo de conhecimento, esse desejo de agir e de fazer de acordo com a palavra de Deus. Né? É uma escolha que eu faço, é uma escolha que você pode fazer ou faz. Então vamos buscar esta restauração com o Senhor, porque este ano é um ano de restauração, é um ano em que nós saímos de uma certa forma de uma década, entramos em outra, é um ano em que nós estamos aprendendo o valor e a importância da nossa fala, é o ano em que nós clamamos ao Senhor pela restauração do que já foi. Veja o quanto o Senhor já não restaurou nesse ano que se iniciou, que passou, né? A outra palavra que eu acho que é muito importante é essa que está lá em Lucas. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Eu achei uma outra tradução que dizia assim, sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã, a oportunidade é para hoje. Isso é algo muito importante. Nós precisamos entender que neste novo ano, a nossa mão precisa estar no arado. E não largar dele. E não olhar para trás. Quem olha para trás, vira estátua de sal. Né? Nós precisamos compreender que o passado ficou no passado. Nós olhamos para o passado para lembrar, muitas vezes, daquilo que nos traz esperança. Mas não para remoer os erros, as falhas, né, as dores, não para se justificar nas suas incompetências atuais por conta de um passado. Nós precisamos deixar o passado no lugar dele e precisamos compreender que o que nós temos na nossa mão e o que teremos neste ano à frente na nossa mão é o hoje. Eu não posso mudar nada no ontem. Eu não tenho acesso ao amanhã porque ele é o amanhã. Eu só tenho acesso ao meu hoje. E o meu hoje, ele precisa estar aonde? Debaixo da vontade do Senhor. Ele precisa estar aonde? Com a mão no arado. Ele precisa estar no agir, no fazer, no compreender que hoje é tudo. Nós temos tudo no hoje. Acesso aos milagres do Senhor no hoje, não no amanhã. Então não deixe a oportunidade de servir ao Senhor hoje para amanhã. Não retarde o teu caminhar com Deus, porque é muito importante. Esse vai ser um ano em que essa questão do estar no arado, né, do arar a terra, vai estar sendo muito evidenciado na minha vida e na sua vida. Então,
Vamos prestar muita atenção nisso. Vamos buscar através da armadura, né, do observar, do se resguardar, guardar o quê? A nossa mente, o nosso coração, a nossa própria santidade. Nós já vimos uma lista enorme de defeitos que podemos ter. Então vamos colocar o Espírito Santo do Senhor na direção da nossa mente, na direção do nosso coração, e até na orientação da nossa própria vida em relação à santidade. Você veja que é tudo uma questão de escolha. A outra questão que vai ficar muito firme também neste ano é o que está lá em Jó, né? As lutas nossas, elas continuam. As guerras, elas existem. Elas não vão deixar de existir. Esse ano até agora nós estamos vivendo um período que dá para dizer que é um período muito grande de guerra, por conta dessa enfermidade, desse Covid. Eu acredito que muitas guerras ainda virão, mas lembra dessa passagem, porque diz assim lá, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Isso é falando a respeito de Jó. Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram pela terra. Isso é Satanás falando de Jó. Entenda, Deus colocou uma cerca ao redor dele. Eu gostaria que você compreendesse exatamente esse presente do Senhor. O Senhor põe uma cerca ao meu redor, ao seu redor. Ele nos coloca essa cerca de proteção em volta da minha vida, da minha casa, de tudo que eu tenho e de você também, de tudo que você tem. Então compreenda que o Senhor, ele te cerca. E esse ano você vai ver exatamente isso. Eu acredito que nós já estamos vendo de uma certa forma esse ano que está passando. Essa cerca, esse cuidado, essa questão do Senhor estar nos guardando. Mas existe também uma questão que eu gostaria de levantar com você. É essa questão que Satanás faz, ele questiona se Jó é justo, o comportamento dele é justo pela questão da justiça ou se só por conta da recompensa que ele recebe. Né? É aquela velha história, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus pelo que ele é ou pelo que ele me dá. Nós precisamos compreender que nós servimos a Deus pelo que ele é. E pelo fato de ele ser o que ele é, ele põe a cerca em volta de nós para nos guardar, para nos abençoar. Então, não deixe essa verdade passar. Por quê? Porque nesse ano vai haver uma separação. E essa separação é aquela história do joio e do trigo, da ovelha e do bode, né? É uma separação que nós vamos precisar fazer na nossa vida. Quantas más influências nós temos na nossa vida? Eu coloquei ali escrito, olha, o buraco quer companhia. Isso é uma verdade. Porque nós precisamos compreender que as pessoas que nós nos relacionamos, ou elas edificam e ajudam a nossa caminhada com o Senhor, ou elas não ajudam em nada e muitas vezes acabam prejudicando. Quando eu li essa questão sobre o joio e o trigo, o que me chamou a atenção não é nem tanto o joio e o trigo, mas é muito mais a tiririca, porque quando você vai arrancar esse negócio da terra, ela vem com as batatinhas dela e ela enrola e ela acaba matando a planta boa que está lá, né? Aquela coisa que a gente diz que a coisa ruim sempre prospera mais do que a coisa que é boa. E de uma certa forma, isso nós precisamos ter em mente, que quando nós, muitas vezes, nós permitimos, né, esses relacionamentos que não edificam, que são realmente de más influências, com pessoas que são extremamente murmuradoras, fofoqueiras, ou aquelas pessoas que falam só negativamente sobre a sua vida, essas pessoas te levam para um buraco. Elas não vão para o buraco sozinhas, elas te carregam junto para lá.
E vai haver um momento na sua vida e na minha vida em que nós vamos precisar tomar providência em relação a isso. Se já não estamos tomando, né? Nós precisamos observar e tomar atitude. Chega um momento em que nós precisaremos, com certeza, de caminhar com aqueles que venham edificar a nossa vida. Da mesma maneira que você vai precisar também edificar a vida do outro. Por quê? Porque essa palavra de Gálatas é fantástica. É uma palavra que esse ano vai estar muito no nosso dia a dia. É o levar os fardos pesados uns dos outros. Você sabe que assim, já faz algum tempo que eu tenho falado com vocês sobre a questão do amor. Nós precisamos entender que se nós amamos a Deus, nós amamos os nossos irmãos, mesmo com os defeitos deles. Então nós precisamos auxiliar uns aos outros nessa caminhada. Não é deixar ninguém para trás, é caminhar junto. Mas caminhar junto com aqueles que querem caminhar junto, obviamente, né? Então, nós precisamos entender que, lembra do arado, nós arando a terra, permanecendo firmes até quando? Até o fim. Até o fim, se nós, vamos colocar assim, se nós caminharmos, né? Declararmos a palavra do Senhor, utilizarmos a nossa boca de uma maneira profética, estabelecendo o profético no nosso dia a dia, arando a terra, trabalhando no nosso ministério, fazendo os planos que o Senhor tem para nós, trazendo a ação, a realidade. Puxa, é o permanecer, é o auxiliar e é o chegar ao fim. Quando nós chegarmos ao fim, o que acontecer? Nós seremos salvos, o Senhor estará conosco. E para tudo isso, para que tudo isso se estabeleça, obviamente, nós teremos o quê? O despertar dos frutos do Espírito em nós. Esses frutos do Espírito Santo vão ser muito trabalhados no nosso dia a dia nesse ano. O Espírito Santo, ele vai trabalhar no teu coração, na tua mente, nas situações da sua vida diária, nas circunstâncias da sua vida diária, para que esses frutos, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio sejam evidentes na sua vida. Que todos possam vir a perceber esses frutos na sua vida. Esse vai ser um grande trabalho neste ano do Espírito Santo, na minha vida e na sua. Então nós precisamos, com certeza, perceber e buscar a liberdade, né? Não a nossa liberdade, mas a liberdade do Espírito Santo de agir dentro de nós, para que esses frutos venham a surgir em nós, para que nós sejamos fonte de bênção na vida dos outros, para que os outros possam ser abençoados por nós. Esse vai ser um ano em que o foco não vai estar no seu umbigo, o foco vai estar no Senhor, o foco vai estar nas bênçãos dele, no amor dele, na mudança que ele fará no seu dia, através das suas ações, através do seu falar. Então preste muita atenção nesse sentido. Esse vai ser um ano de uma nova unção. Todo ano o Senhor libera uma nova unção. E vai ser uma unção neste ano de alegria, uma ação de fé na nossa ação, no nosso agir, né? A força, o fortalecimento, a paz se estabelecendo dentro da nossa casa, o discernimento na nossa mente, a perseverança nos nossos planos e nas nossas atitudes espirituais.
Esse é um ano onde nós vamos ter que aprender a ser perseverantes. Perseverantes nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no nosso caminhar com o Senhor. E isso tudo o Espírito Santo vai nos auxiliar. Amém?